Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, a paz de Cristo para vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Louco, mas é claro, por Jesus. Curta, compartilhe e comente os nossos vídeos e, por gentileza, se inscrevam também em nosso canal. Assim você estará ajudando, e fortificando o nosso canal para que ele cresça e a palavra de Deus seja anunciada em todos os lugares através dessa plataforma do YouTube. Ok, meus queridos? Fica conosco, essa lição é promissora, ela promete muito ensino para nós, muito subsídio. Então não sai daí, fica até o final, será uma lição rápida, curta, porém objetiva. E no final estaremos fazendo uma oração poderosa no nome de Cristo para Deus operar na sua vida em todas as áreas. Vamos então ao que nos interessa, Hoje a lição de número 6, ok? Maravilhas, O tema dessa lição é uma igreja não conivente com a mentira. Ela será ministrada, lecionada na sua igreja no dia 10 de agosto de 2025. E o comentarista, como nós sempre temos dito, é o pastor José Gonçalves, ok? O texto áureo está em Atos, capítulo 5, verso 3. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Então, o tema é um tema muito com conteúdo muito didático, ok? Nós vamos aprender muito nessa lição. Então, o tema é importante. Uma igreja não conivente com mentira. Uma igreja que prega a verdade, que não é conivente com a mentira, certamente é uma igreja forte. Mas a igreja que passa pano, a igreja que omite, e não trata dos enganos, dos erros, é uma igreja fadada ao fracasso e ela se torna uma igreja fraca, ok? Então essa é a questão que vamos estudar hoje. Vamos discorrer essa lição, explorar esse assunto que é de suma importância em uma igreja, ok? Então vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no texto base dessa lição, Atos capítulo 5, verso 1 ao 11, que diz o seguinte: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte o depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vos concertaste para tentar o Espírito Santo? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido. E logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto do seu esposo. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas.
Olha só que leitura maravilhosa, né? Nós vemos aqui que um casal mentiu não a Pedro, mas ao Espírito Santo. Isso é para ver a seriedade que é uma igreja, a igreja genuína, a igreja de Deus. Não pode haver engano, não pode haver mentira. E por essa razão, então nós vemos que houve esse episódio triste, porque eles mentiram ao Espírito Santo de Deus, tá? Nós vamos ver aqui que na vida cristã, a verdade deve ser um valor inegociável, sem dúvida, ok? Então a verdade, ela é um valor inegociável na vida cristã. A história de Ananias e Safira, dentro da comunidade de Jerusalém, revela a seriedade do compromisso com a honestidade diante de Deus e da igreja. Movido pela cobiça e pela busca do conhecimento, tentaram enganar os apóstolos, mas foram desmascarados e sofreram juízes imediatos. Esta lição nos ensina que a mentira não apenas compromete o nosso caráter, mas também fere a santidade da igreja. A justiça divina se manifesta para reservar a pureza ou para preservar a pureza do povo de Deus, destacando a necessidade de temor, integridade e seriedade na caminhada cristã. Então, é por isso que a justiça de Deus, ela age, porque senão vira bagunça dentro da palavra, dentro da eclésia, dentro da igreja de Cristo Jesus. Então, Deus entra em ação, porque a coisa aqui, Deus estava dizendo, é séria, não é brincadeira. Então, nós devemos tomar muito cuidado e nós, como homem de Deus, sempre estar, não negociando com o engano e com a mentira, mas estar sempre do lado da verdade e falando a verdade, ok? A apresentação dessa lição tem 3 objetivos. Primeiro, apresentar a origem da mentira como estratégia de Satanás para enganar os crentes. Segundo, mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. Terceiro, valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. São esses 3 objetivos dessa lição. Tá? Então é importante nós vermos que a verdade é um pilar inegociável da vida cristã, e a história de Ananias e Safira nos ensina que Deus não compactua com o engano. Tá? E Satanás usa a mentira para desviar os crentes, mas cada um tem a responsabilidade de escolher a verdade. Como cristão, devemos rejeitar qualquer forma de falsidade, pois a mentira traz consequências espirituais e prejudica a comunhão com Deus. A igreja deve preservar sua santidade, mantendo-se firme na transparência e integridade, pois o temor ao Senhor nos conduz a uma vida autêntica e irrepreensível, ok? Então nós vemos aqui, irmão, que é importante, nós entendemos a seriedade, que é a palavra de Deus. Então, como servo de Deus, devemos viver em integridade e rejeitando toda forma de engano, pois a verdade fortalece a nossa comunhão com Cristo e preserva a santidade da igreja. Então é importante nós observarmos e ficarmos atentos aos ardios, aos enganos de Satanás, tá? Como serve de Deus, para que ele não entre, não ache brecha e nos leva, a entrar nesse campo da mentira, ok? Então é preciso de muita vigilância. O próprio Jesus disse em Mateus, capítulo 26 e 42, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então nós precisamos estar vigilantes. Além de orar, nós precisamos não baixar a guarda, sempre estar vigiando, ok? Então vamos ao primeiro tópico, a nossa lição, como é de costume, os comentaristas, eles escrevem, eles norteiam a lição em 3 tópicos principais com 3 subpontos. O primeiro tópico, o diabo, o pai da mentira, ok? Então, nós vemos que a natureza satânica é mentir, tá? E a mentira é como um ardil maligno, tá? E nós não devemos subestimar o inimigo, de hipótese nenhuma.
No segundo tópico, nós temos o cristão e a mentira, tá? Mentira é uma escolha, você tem um livre-arbítrio. Então você escolhe mentir ou falar a verdade. Como cristão, nós devemos ficar do lado, né, e escolher a verdade. Atraído, né, muitos cristãos são atraídos pela mentira, mas ele tem que fugir, tá? Porque o pai da mentira é Satanás. Mentir tem consequências. Você pode até mentir, mas a consequência vem. Viu o exemplo de Ananias e Safira? Caíram mortos porque mentiram ao Espírito Santo de Deus. Então, no terceiro tópico, nós temos a igreja que repele a mentira, tá? Então, uma igreja temente repele a mentira. Uma igreja forte também não aceita o engano, ok? Veja bem, o tanto que é importante o que nós vamos aprender e ficar alerta a respeito da mentira nos lugares santos, tá? Ok? Então, vamos então à nossa introdução da lição, que diz assim: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo e o pai da mentira. E nesta lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso o que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações, e cabe, portanto, a nós nos afastar do pecado pelo temor do Senhor. Ok? Então vamos ao nosso primeiro ponto. Tendo lido aqui o comentário, a introdutório, nós vamos ao primeiro tópico da lição e fazer aqui, discorrer alguns subsídios, alguns comentários para você aprender mais, tá? Então, no primeiro tópico, nós temos o diabo, o pai da mentira. Isso está em João 8,44, né? Jesus diz para os fariseus que vocês têm por pai Satanás, porque ele não firma na verdade, tá? E o lema dele é mentir e mentira, ok? Então, no primeiro subponto, no primeiro tópico, nós temos: é da natureza satânica mentir. É a natureza dele, é a essência dele, é a mentira. Como a essência de Deus é a verdade, né, e o amor, a essência de Satanás é a mentira e a maldade. Olha a inversão aí, né? A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir, tá? Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Atos 5:3. Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, e que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira, João 8,44. Satanás está por trás de toda mentira e engano, segundo Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico, Atos 13 e 10. O diabo será sempre mentiroso e nunca mudará. Então nós vemos aqui, irmão, esses três episódios, três textos, né? Primeiro Ananias, quando ele mente e cai aos pés do apóstolo Pedro, em Atos 5 e 3. Vemos aqui em Atos 44, Jesus afirmando que o diabo é mentiroso e não firma na verdade. E vemos também aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e 10, aonde está escrito também, né, que Satanás, ele é mentiroso. E temos em Atos 13 e 10, né, aonde Paulo viu um espírito de engano em Elimas, tá? Paulo estava pregando, o camarada começou, né, a atrapalhar a pregação, né, a desfazer as palavras de Paulo. Paulo falou assim: olha, filho do diabo, ficará cego por algum tempo. Estendeu a mão, o camarada ficou apalpando, andando a palpadelas, porque não enxergava nada, até um certo tempo, não ficou definitivo, tá? Para que as pessoas vissem que Paulo, né, é um homem de verdade e da verdade, né? E as pessoas viram isso e ficaram temerosas e aceitaram a Cristo como Salvador, e Paulo continuou, né, fazendo
o trabalho do reino de Deus, e Satanás não teve vez ali, porque Paulo repreendeu e aquele homem ficou cego na hora, tá? Aí depois de um certo tempo, né, nós entendemos aqui pela palavra que ele voltou a enxergar novamente, mas foi uma repressão muito forte. Isso aí é discernimento de espírito, tá? Então, aonde há verdade e há homem de Deus, a mentira não fica escondida e nem o engano na casa do Senhor. Avançando para o segundo ponto, desse primeiro tópico, segundo subponto, né? Nós vemos a mentira como um ardil maligno, tá? É ciladas, é ardil, né? Satanás, ele ilude a pessoa, ele engana, engoda, como ele fez com Eva no jardim do Éden. Satanás não obrigou e nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. Veja bem, a mentira é um dos seus ardis. A escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo, Efésios 4:27. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelo apóstolo, ou pelos apóstolos, Atos 2:42, né? A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscada com a intenção errada, se torna pecado. Então, não é pecado nem ganhar lucro, né? E nem, não é pecado, né, possuir habilidade de ganhar lucro e nem fama, desde que seja honestamente. Agora, quando você vai fazer isso com engano, com mentira, aí é pecado. Então, o que Ananias e Safira? Eles queriam ter fama, que eles estavam como os demais doando, né? Eles tinham dinheiro, grana para poder ajudar a igreja, e também querendo ficar com a parte do imóvel ou do sítio lá, o que ele vendeu, certo? Mentindo, dizendo que estava entregando tudo, né? Para obter lucro e para obter fama. E aí, onde caiu no erro. Então ele deixou. Satanás não obrigou ele, não obriga, certo? Satanás não obriga ninguém, né, a fazer, ou faça e eu te mato. Não. Ele ilude, ele engana. E se a pessoa dá brecha, abre o coração, ele vai mentir e ele vai enganar dentro da própria igreja de Cristo. E é onde ele vai se dar mal, porque os que enganam, que os de engano, não permanecerão dentro da casa do Senhor, diz a palavra de Deus, né? Aqueles que enganam, aqueles que mentem, não podem permanecer na casa do Senhor. Mas aqueles que confessam e deixam, alcançarão misericórdia do Senhor, diz Provérbios, ok? Então, avançando aqui para o terceiro ponto dessa lição, ou o terceiro subponto do primeiro tópico, não subestime o inimigo, tá? Então, o diabo é o pai da mentira e você não pode subestimar ele. Quem vai lá? Né? Ele não está com nada não, certo? Mas veja bem, o apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Tá? 2 Coríntios, capítulo 10 e verso 11. Se por um lado não podemos subestimar o inimigo, visto que ele tem sido derrotado na cruz, tá? Colossenses 2:15, por outro lado não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeias, tá? De onde procede o nosso termo português método, metodologia, né? O diabo, ele é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os crentes vigieros. Então ele usa métodos, ele usa meios para induzir você para levar ao engano. E o apóstolo Pedro que está ao nosso redor como um leão, rugindo como um leão, para ver quem possa tragar. E quem, né, der bobeira, como diz aí a palavra popular, ele vai pegar, ele vai enganar. Então o crente tem que estar vigilante.
vigiar dia e noite em espírito, ok? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, você vigiando em espírito, certamente a carne não vai ter força para deixar que Satanás entre na sua vida e engane você, e você perde a salvação. Veja ali que Safira, né, e Ananias foi um exemplo, ali, literal. Tá? Ali foi literal para que o engano, né, para que os crentes vissem o quanto é sério as coisas de Deus. E hoje pode não acontecer isso literal, mas há muitos crentes mortos dentro da igreja porque mente, porque engana, porque faz negócio enganoso com o outro, certo? Não perdoa, ele subestima, né, o ardil de Satanás. Então, às vezes não morre literalmente como morreu esse casal, mas pode estar morto espiritualmente. E se eles não arrependerem, eles perdem a salvação, ok? Resumo desse primeiro tópico. Satanás é a origem do engano e usa mentira para afastar as pessoas de Deus, ok? Então é importante nós entendermos essas verdades, porque Satanás, ele usa o ardil, né? Ele usa o engano para levar a pessoa a pecar contra Deus. Nós temos aqui o pecado da hipocrisia. É o que aconteceu ali, ok? Os crentes, movidos por amor cristão, vendiam seus móveis espontaneamente. Fazia isto para distribuir a importância apurada conforme a necessidade de cada um. No meio daquele entusiasmo, Ananias e Safira venderam uma propriedade. Ananias entrou, aqui eu falei o imóvel, mas é uma propriedade, tá? Foi vendido uma propriedade, não foi um imóvel, certo? Ananias entrou em acordo com a sua mulher e reteve parte do preço, depositando o restante aos pés dos apóstolos, tá? Até ali tudo havia sido glorioso na vida da igreja. Suas características típicas eram o amor fraternal, a bondade altruísta, a coragem heróica e a real devoção a Cristo. Não era, no entanto, nenhum milênio espiritual, mas era algo, né, normal ali naquele tempo, quando eles aceitaram, recém Jesus havia sido assunto aos céus. Então não era um milênio não, tá? Alguns confundem ali que era um milênio, não. Ali os crentes estavam começando, né, a ganhar almas para o reino de Deus, na igreja primitiva, na igreja modelo, e Jesus tinha sido assunto aos céus, então esse amor caiu, essa graça caiu sobre eles, ok? E Satanás, longe de estar amarrado, trabalhava com vigor, tá? Porque no milênio Satanás vai ser amarrado. Então tem pessoas que pregam aí que era o milênio, né? Mas não, Satanás está solto, ele foi só, né, derrotado por Cristo, mas agora no milênio será amarrado e haverá ali paz, né? Satanás, longe de estar amarrado, trabalhava com vigor. Não conseguiu destruir a igreja através de perseguições vinda de fora, como ele fez com a igreja primitiva ali no Império Romano, né? No início, aqui jogavam os crentes na arena, era destruído por leões, né? Animais selvagens, mas ele muda a sua tática, ele muda a sua estratégia. Agora ele vai entrar dentro da igreja e enganar alguns para estragar a igreja, ok? Veja bem. Procurou então estragá-la por dentro, seduzindo alguns dos seus membros, tá? Não conseguindo destruir o trigo, semeou o seu joio, tá? Aqui está em Mateus capítulo 13, 24 e 30. Então agora ele vai semear o joio no meio do trigo, que são os crentes salvos, e ali tem os crentes que enganam, o ramo ruim, certo? Que não é trigo, para misturar e tentar estragar a plantação do Senhor, tá? Suas primeiras vítimas, aliás, indesculpáveis, foram Ananias e Safira. Daquele tempo para cá, a hipocrisia sempre tem sido a realidade da religião como uma sombra negra. Veja bem isso aí, tá? Então, tendo dito isso, aqui nós temos o tópico 2, que vamos entrar agora, também muito importante, e precisamos
aprofundar mais nesse tema importante, né? Que é a igreja não é conivente com a mentira, tá? Segundo tópico da nossa lição, o cristão e a mentira. O cristão e a mentira. No primeiro subponto, mentir é uma escolha. Como é a escolha do livre-arbítrio do homem? É andar no caminho estreito, entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado. Também é livre-arbítrio do homem escolher entrar pela porta larga e andar no caminho espaçoso, tá? Então não é obrigado a nada, mas tem essas duas alternativas de escolha. Esse é o livre-arbítrio, tá? De escolha, ok? Então mentir é uma escolha. Se você é um crente, mas escolhe mentir, você vai ser um crente não salvo e fadado ao fracasso espiritual, tá? Mas se você é um crente sincero e escolhe a verdade, certamente você vai ser forte espiritualmente, tá? Então, um fato fica evidente em Atos 5, verso 1 ao 11, tá? Ananias, tanto Ananias quanto a mulher, Safira, sua mulher, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Escolheram mentir, certo? Atos 5, verso 1 ao 2. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sobre o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. No verso 3. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir de forma como agiu, tá? Portanto, tanto ele como a sua esposa, que foi conivente com a ação, a esposa que foi conivente com a ação de Ananias, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos, né, estejam sobre... É necessário que os nossos próprios atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sobre nenhuma força externa que nos obriguem a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo pelo que fizeram. Então veja bem, às vezes as pessoas jogam a culpa no diabo, não estão fazendo aqui uma apologia ao diabo, né? Mas na realidade é ele próprio, porque nós temos 3 inimigos, diz a Bíblia Sagrada. Você descobre isso lendo a palavra de Deus. Nós temos 3 inimigos que nos leva a pecar contra Deus. Primeiro, qual é o primeiro inimigo? É a nossa própria natureza caída, é a carne. Por isso nós temos que crucificar a carne com Cristo. Porque nós temos um velho homem dentro de nós, nós aceitamos Jesus, somos nova criatura, mas carregamos atrás de nós, nas nossas costas, né, o velho homem morto. Mas se nós dermos, né, razão para o pecado, ou vazão para o pecado, esse homem ressuscita e nós nos tornamos, né, a velha criatura, mentindo, fazendo tudo errado. Sendo que uma vez nós conhecemos a verdade e era uma nova criatura. Então o primeiro inimigo nosso, forte, e mais forte que todos, é a natureza caída, é a nossa carne. Fala aqui carne, não está falando, né, do físico, não, está falando da natureza caída, certo? O segundo inimigo nosso, tá, que é muito terrível também, é Satanás. Esse é o segundo, mais forte que a carne. Quer dizer, a carne é mais forte, né, a natureza, mas o segundo é Satanás, que ele não obriga, mas ele seduz, ele induz, arma ciladas. Cilada é o lugar de pegar a presa, certo? E aí, se você não estiver atento, você é pego por ele, ok? E o terceiro é o mundo, né? O mundo é o que também nos leva a pecar. Você quer estar no sistema mundano, quer fazer as coisas que o mundo faz, um crente, né, que ora está na igreja, ora no mundo, ele também perde a sua salvação. Então são esses 3 inimigos. Então é importante. Então Safira não podia, Ananias não podia culpar Satanás, eles mesmos deram o lado.
deram vazão e deram ouvido, emprestaram o seu ouvido a Satanás e fez as coisas erradas. Então, muitas vezes, né, é lógico que Satanás induz você, mas muitas vezes somos nós mesmos que damos brecha e caímos no pecado, pecando contra Deus. Avançando para o segundo subponto dessa maravilhosa lição, desse segundo tópico, nós vemos aqui atraído pela mentira, né? Então a mentira tem o poder de nos atrair, ok? Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Atos 5 e verso 5. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagens com a negociação feita. E é possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam os seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, né, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Então, irmão, a inveja é algo muito perigoso no meio dos crentes. E muitos querem ter fama, muitos querem obter lucro, né, vantagem em cima de outro, certo? Então aqui eles viram que Barnabé, que vendeu sua propriedade e depositou dinheiro no campo, ele foi uma atitude muito louvável. Todos ficaram alegres, porque atendia a necessidade que as pessoas tinham ali, e tudo era em comum e ninguém tinha necessidade. Eles viram isso e falaram, olha, né, ele fez uma boa atitude e é louvado por isso, né? O nome do Senhor é louvado por isso. Agora nós vamos fazer isso para ter fama, mas só que nós vamos dar a metade para nós ter lucro também. Então, não era pecado ele entregar o dinheiro, vender a propriedade, né, e ser, né, avacionado pela atitude, né, e ficar aí admirado pelas pessoas. Mas o pecado foi que ele mentiu. Ele queria obter fama e queria obter louvor e queria obter lucro através da retendo a metade do dinheiro que ele vendeu a sua propriedade. Aí está o erro. Então hoje nós vemos muitos pregadores que querem ser famosos, né, enganando, certo? E mentindo. Às vezes prega algo que não é verdade, conta, né, no afã de obter fama, coisas que não aconteceu no período da sua pregação, né? Uns aumenta o número de que foram batizados, né, com o Espírito Santo, outros aumenta ou inventam curas que não foram realizadas para obter fama, para obter lucro, e isso é pecado, se torna como Ananias e Safira. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas emoções, para não mentir em cima do púlpito da hora que nós estamos transmitindo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Isso é perigoso. Às vezes, no afã de ver a igreja aflorando, glorificando o nome de Deus, aí você pode colocar mentira em suas palavras e Deus pode tratar com você espiritualmente. Talvez não literalmente, mas espiritualmente você pode morrer e fazer ressuscitar o velho homem, um homem mentiroso, e Satanás ser louvado na sua vida por causa da sua atitude errada. Então vigiemos, ok? Terceiro e último subponto do segundo tópico, ok? Mentir tem consequências, lógico que tem. Você vai obter alguma coisa de valor, de lucro, de fama, mas depois vem a consequência. É como você escolher, né, um caminho largo para andar. A princípio parece bom, você faz tudo que quer, mas o fim dele é a morte, o fim dele é o inferno. Então tem que tomar cuidado. Mentira tem consequência. Talvez de imediato você vai ter lucro, você vai ter fama, mas depois vai vir a consequência amarga para a sua vida e o fim é a perdição eterna, ok? Então, ao agirem assim, Ananias, aqui o personagem é Ananias e Safira, certo? Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências dos seus atos, das suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, séria, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, ali tinha o dom de discernimento, eles sabiam disso, ok? Que eles podiam ser descobertos a qualquer momento, sua mentira, se expuseram a uma ação mesquinha,
quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro. Custou-lhes suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produziria ou produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta a consequência das suas ações? Vigiemos, né? Então veja bem, eles não pesaram as consequências, né? Porque eles sabiam que ali tinha os dons do Espírito Santo. Ali não ficava nada encoberto porque tinha um discernimento, mas mesmo assim eles não mediram as consequências. E nesse afã de fama e obter lucro, eles caíram nessa cilada. Então, quantos crentes, né, que não levam em consequência os seus pecados, os seus atos, e ficam mortos espiritualmente dentro da igreja, e se não arrependerem, tá? Porque nós estamos na graça, você pode arrepender e partir para a eternidade, como Ananias e Safira. Porque uma vez morto, irmão, só vem após a morte o juízo. O homem está sujeito a morrer uma vez só, disse o apóstolo Paulo, e depois vindo o juízo. Então, enquanto você tem vida, tem que arrepender, tem que medir as consequências, tem que pesar os seus erros e confessá-los e pedir perdão. Mas Ananias e Safira não teve tempo para isso. Mas eles sabiam, né, que haveriam consequências, porém não mediram, não pesaram e sofreram essas consequências. Tá? Resumo desse segundo tópico, certo? Nós vemos aqui, um crente deve rejeitar toda falsidade, pois a mentira compromete o seu testemunho e comunhão com Deus. Evite, meus queridos, que o pecado germine, tá? Então veja bem, Thomas Kempis, é o nome do teólogo, desse grande homem de Deus, escreveu: em primeiro lugar, chega a mentira. Em primeiro lugar, a mente, escreveu, em primeiro lugar chega à mente um simples pensamento sobre o mal. Então chega à mente uma forte impressão do mesmo. E depois o deleite no mal com o impulso de praticá-lo. E finalmente o consentimento. Olha só, é passo a passo, né? É tudo, né, premeditado. Chega primeiro, certo, a sua mente, um simples pensamento, depois, né, sobre o mal. Então depois chega à mente uma forte impressão do mesmo, e depois o deleite no mal com o impulso de praticá-lo. Então é passo a passo, certo? E finalmente o consentimento. Aí você, depois de pesar tudo, achar que aquilo é bom, e você consente e o pecado está gerado, e o pecado ele gera a morte, tá? Então veja bem. E finalmente o consentimento. Essas palavras descrevem o caráter gradual do pecado. Ananias e Safira se deixaram encantar por Satanás, deixaram o seu amor a Deus ceder lugar às concupiscências, né? Concupiscência pelo outro. Houve, no entanto, um tempo em que tinham a possibilidade de resistir à tentação. E a lição que tiramos é: evite que o pecado germine. O pecado começa com um pensamento e é nesta altura que se trava a batalha decisiva contra o pecado. Devemos nos apegar firmemente à doutrina bíblica de que o diabo pode ser resistido, né? Tiago 4 e 7. Então um grande escritor, um grande pregador diz que o passarinho pode voar sobre a nossa cabeça, só não pode fazer ninho nela. Agora se nós deixar, ele faz. Então vem pensamento mau. Quem pode cercar o pensamento? Pensamento ruim, mas você não pode deixar ele concretizar. Você tem que resistir. Quando vem esse pensamento mau, que às vezes vai ter até lucro favorável, você vai ter vantagem, né? Prazer, gozo nele, mas você vai medir as consequências e não vai deixar ele se concretizar na sua vida. Então é isso, é um exemplo, né? Esse jargão aí do passarinho. Ele pode até voar sobre a sua cabeça, mas você não pode deixar ele fazer ninho. Porque uma vez que ele fazer ninho, aí cria, né? Vai ter vários filhotes. Então o pecado é assim.
você deixa ele fazer ninho na sua cabeça, e aí vai ter várias consequências, ok? Então é importante não levar isso a sério, tá? Para o crente não pecar contra Deus. Avançando para o último e terceiro tópico da nossa lição, a igreja que repele a mentira. Então a igreja que repele a mentira é uma igreja séria, é uma igreja forte, é uma igreja abençoada e cheia da graça de Deus, tá? No primeiro subponto, uma igreja temente. Então a igreja que repele a mentira é uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Atos 5 e 11. A palavra temor traduz o termo grego phobos, né, que vem de fobia, tá? Que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo, tá? Fobia, né? Mateus, do grego fobia, Mateus 28 e 4, Lucas 21, 26, tá? E João capítulo 7 e 13. Contudo, aqui, nesse contexto, o sentido é de reverência e respeito, como em Atos 2 e 43, e outras passagens neotestamentárias, Atos 9, 31, Atos 9, 17, e 1 Coríntios 2 e 3, 2 Coríntios 7, verso 1, e 2 Coríntios 7, verso 15. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvida, causando danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão sério é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus de forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Então veja bem, uma seriedade. Se os apóstolos, se Pedro passa pano para Ananias e Safira por causa do nome, que nós vemos muito isso na igreja, que quem dá um dízimo maior, né? Não estou dizendo em todas, só estou aqui pondo um exemplo do que aconteceu, tá? Estou fazendo um julgamento, mas estou mostrando essa área, ok? E pastores que passam pano para pessoas que dão um dízimo alto, né? Dão uma oferta grande, ajuda, né? Em todas as áreas da igreja, e o camarada peca e ele passa pano, deixa passar. Essa igreja, ela está fadada ao fracasso se o líder não se arrepender, se o anjo da igreja não se arrepender, e leva todos os crentes, né, ao pecado. Porque onde há pecado, Deus não tem como operar. Isso cria raiz, né, de amargura. Não podemos deixar o pecado criar raiz na igreja. Então isso acontece por causa do dinheiro, por causa da fama, certo? E aí começa a passar pano para essas pessoas, mas Pedro não passou pano. Ele disse: olha, tu não mentiste aos homens, mas mentiste ao Espírito Santo, porque ele tinha discernimento do Espírito. E por isso que os dons espirituais têm que estar sempre, né, dentro da igreja, né, nos crentes, agindo para que a mentira, para que o pecado, para que a falsidade e a heresia não entre na casa de Deus. Então é muito importante, né? Então, se esse pecado entra na primeira igreja, como estaria as demais? Porque ela é um modelo para as demais igrejas. Então, a seriedade, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele aplacou, né? E foi firme para discernir esse pecado, e Ananias e Safira morreram instantaneamente, literalmente, e o temor caiu a todo o povo daquela primeira igreja. Aí, irmão, eles pensavam muito, né, para que seus atos não fossem reprovados dentro dessa igreja, tá? É muito importante, por isso ela é a igreja modelo para nós hoje. Se nós quisermos ter uma igreja forte, nós não podemos passar pano para o pecado, nem ser conivente com ele, ok? Segundo subponto, terceiro tópico, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, Atos 5 e 12. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais, que louvam
os apóstolos a fazerem milagres, que levou, né, os apóstolos a fazerem milagres extraordinários, e uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual, é que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio e tornar-se inoperante. Veja mesmo que lição que nós podemos tirar daqui, irmão. Hoje, o fracasso de muitas igrejas, de muita iluminação, está nisso. Não há mais batismo com o Espírito Santo, não há cura, não há milagre extraordinário, não há conversão de almas. Às vezes você prega na igreja, está pregando para crente, né? Não está pregando para pessoas que estão vindo ali por causa dos milagres, por causa da seriedade que é a igreja, né? Os escândalos que há na igreja de líderes têm trazido fracasso, e aí é mentira, o pai da mentira entra, né? Com força mesmo. Então, conta-se algo tão interessante, que Satanás queria entrar na igreja, e o porteiro não deixou, de jeito nenhum. Ele falou, não, deixa eu só pôr a pontinha do nariz. Ele foi, isso é algo assim, uma ilustração, né? Para nós entendermos como Satanás, ele usa os seus ardis. E ele disse não resistiu. Ele falou, não, deixa eu pôr só a pontinha do nariz. Ele falou, bom, só a pontinha do nariz eu vou deixar. Aí Satanás entrou de costas. Quando a pontinha do nariz entrou para dentro da igreja, estava Satanás com o corpo todo. E aí, irmão, para tirar ele, só pelo sangue de Jesus. Então, aonde a igreja permite a mentira, permite o engano, passa pano para o pecado, é uma igreja que não tem mais sinais de curas e milagres, não acompanha mais ela, né? Uma denominação, porque a igreja de Cristo, ela é aqui até nos confins da terra, que a igreja de Cristo, ela sempre está viva, certo? Mas dentro da igreja tem outra igreja fria, de crentes anêmicos, tá? E aí, aonde há pecado, não há operação, atrapalha a operação de Deus, certo? Como a guerra lá que Josué enfrentou. Eles estavam perdendo, por quê? Porque havia anátema na congregação. Enquanto não tirou, eles não ganharam a guerra. Assim a igreja vai perdendo a guerra para Satanás. Por quê? Porque anátema, a mentira dentro da igreja. E aí não há batismo com o Espírito Santo. A gente ora, não há cura, certo? Não há salvação de alma, por causa que há muito líder conivente com a mentira, com o engano e com o erro. Então nós temos que tomar cuidado. Nós que somos obreiros, precisamos estar atentos às astutas ciladas do diabo. O resumo desse tópico: a igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência em seu povo. Transparência é o que nós precisamos ter, tá? Ser transparente, ok? Então vamos para a conclusão dessa maravilhosa lição. Acredito que você tenha aprendido muito, tá? É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. Sim, é possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamento notadamente pecaminoso. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja, que havia se tornado tolerante em relação a um comportamento pecaminoso de um crente, tá? 1 Coríntios 5 e verso 13 também. Em outra situação, até o 13, em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu o seu direito de juízo com aqueles que haviam pecado. Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. Então havia uma igreja que estava passando pano. Um camarada que estava deitando com a mulher do seu pai. O seu pai era madrasto dele, certo? E o pai havia casado com outra mulher, certamente era viúvo. E ali o camarada, o rapazinho, estava deitando com a mulher. E alguém da igreja, a maior parte, sabia do problema e não estava tratando daquele caso. Paulo chega e diz: olha, isso não acontece nem no gentil, que nas pessoas que são crentes. E vocês estão permitidos dentro da igreja
trata do tal. E o tal não merece nem ser cumprimentado mais, certo? Para ver se Deus tem misericórdia e salva o espírito dele. Para Deus usar misericórdia, mas devia ser tratado, tá? Fazer ali, né, um juiz ali, para aquela pessoa pelo menos se salvar, né? Ser salvo o seu espírito, porque ele estava cometendo um pecado e o povo estava sendo conivente, a igreja estava sendo conivente. Paulo trata sério. E houve outro caso, né? Também ali, o Paulo fala também em 1 Coríntios 11, 30 ao 32. Tá? Então fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. E nós não podemos ser conivente com a mentira e com o engano. Chegamos ao final dessa maravilhosa lição 6, que o Espírito Santo fala mais alto nos seus corações, e acredito que você aprendeu muita coisa aqui, tem muitos vídeos para você adicionar na sua próxima aula na igreja, e também você que é aluno tirar nota 10, ok? Feche os seus olhos e oremos mais uma vez. Senhor Deus, te agradeço por esse período maravilhoso de transmitir a tua palavra. Nós somos canal da tua mensagem, das lições da EBD. Pai Santo, entra com providência na vida dessa família, desse pai. Se for enfermidade, cura, ó Pai. Repreende o mal, Pai, seja qual for a enfermidade. Pai, também se for área financeira, entra, Senhor. Dá um emprego, dá as condições financeiras para esse pai de família, né? Para essa mãe de família, para essa família sobreviver, ó Pai, para estar na tua presença. Pai Santo, também, se for um filho, uma filha desviada, um marido, uma esposa, que eles possam voltar através do ensino da tua palavra. Sê com essa família, Pai. Abençoa esse pai de família, abençoa essa mãe de família, esse filho, essa filha, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Que diremos amém. Bye bye, galera, e até o próximo vídeo.